Bom dia! E aí, pessoal, como que vocês estão? O assunto de hoje eu adoro. Nós vamos falar sobre vulnerabilidade da mulher e, por consequência, vamos entrar em feminismo. E o que eu preciso dizer de imediato nesse vídeo? Feminismo não é o oposto de machismo. Ou seja, feminismo não é o oposto de machismo. E por que isso é tão importante? É porque a confusão sobre isso leva muitas pessoas a descredibilizar o movimento feminista e não entender a causa. O feminismo é uma luta social que envolve várias outras áreas e o que ele busca é uma igualdade entre gêneros. Ou seja, ele quer que a mulher seja reconhecida como ser humano e que tanto homens e mulheres sejam respeitados em suas particularidades e em sua dignidade. Quando eu falo sobre ser contra os homens, querer que as mulheres estejam acima deles, eu estou falando de feminismo. Feminismo, então, é o oposto de machismo. E feminismo é uma luta por igualdade de gênero. E por que, Jamile, que se é uma luta por igualdade de gênero, por que a gente não fala em luta igualitária, em humanismo? Por que o nome feminismo, então? Por que representando um? A questão de destacar o feminismo é trazer o foco para o gênero que mais tem sofrido ao longo dos anos em relação às questões sociais, jurídicas, ou seja, aquele que tem sido de alguma forma posto de lado. E esse gênero é o feminino. As mulheres, desde sempre, têm tido seus direitos negados, têm sido subjugadas na sociedade, e o feminismo tem a ideia de acabar com isso, não de pôr a mulher acima, mas de dizer, olha, a mulher tem que ser respeitada como o homem é também. E o porquê disso? Porque se nós formos olhar, por exemplo, para as conquistas de direito no Brasil mesmo, apenas em 1946 que a Constituição Federal foi falar sobre o voto feminino. Ou seja, não tem nem 100 anos que a mulher tem o direito de votar. Até 2002, o Código Civil previa que um homem podia pedir anulação do casamento se constatasse que a mulher não era virgem. 2002. Até 2002, o Código Civil fazia o uso da expressão pátrio poder, que significava dizer que só o homem ainda detinha o poder no seio familiar, ou seja, o homem poderia mandar nos filhos, na mulher, só ele tinha o direito de opinar. Então, o Código Civil de 2002 retirou a palavra pátrio poder, a expressão pátrio poder, e trouxe poder familiar, numa ideia de que ambos exercem isso. Só em 2006 nós tivemos a aprovação de uma lei, que é a Lei Maria da Penha, prevendo proteção às mulheres, porque elas são as que mais sofrem agressão. E aí eu trouxe alguns dados para vocês. Esses dados foram tirados de uma reportagem vinculada pelo site G1, salvo engano, em 2018. E aí a manchete dizia o seguinte: mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Mais de 500 mulheres sendo agredidas por hora. 177 delas vítimas de espancamento. E 76% alegavam que conheciam o agressor, sendo ele normalmente o companheiro ou o ex-companheiro. Por que nós precisamos falar de feminismo? Por que nós precisamos falar das mulheres serem respeitadas, delas terem seus direitos? Eu trouxe aqui um outro dado, foi vinculado pela revista Época Negócios, é uma reportagem de 2018, e ela fala sobre os direitos das mulheres ao redor do mundo. E aí ela elenca: 104 economias no mundo ainda impedem que as mulheres atuem em determinadas atividades, simplesmente por serem mulheres, o Brasil inclusive. 59 países não possuem leis contra o assédio sexual no ambiente de trabalho. 39 países impedem que mulheres herdem bens de seus pais. Em 36 países destes, viúvas não têm direito a imóveis ou quaisquer propriedades
perdão, ou quaisquer propriedades que pertenciam à família. Em 18 países, os maridos podem proibir as mulheres de trabalhar. E em 3 países, as mulheres precisam de autorização do marido para abrir uma conta em banco. Tem noção? Você quer ir lá fazer seu cartão, abrir uma conta lá no banco e o seu marido tem que ir lá assinar por você? Imagina que legal? Então são por questões como essas que nós falamos ainda e vamos continuar falando na questão do feminismo. O feminismo, ele também visa trazer uma discussão acerca de condutas que podem ser consideradas machistas. E o que é uma conduta considerada machista? É aquela onde ele coloca a mulher como abaixo do homem, como se ela pudesse ser menos apenas por ser mulher. E quando nós falamos desse debate, nós também falamos da questão de mudar até mesmo condutas nossas. Nós, mulheres, acabamos refletindo condutas machistas no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, nós falamos mal de uma outra mulher, ou os filmes de comédia romântica, que eu inclusive adoro, quando eles normalmente colocam que uma mulher precisa obrigatoriamente ser rival da outra para conquistar um cara que não fez nada durante o filme inteiro. Todas essas questões o feminismo ele busca trazer. É claro que o feminismo ele vai possuir várias facetas, porque embora a gente englobe tudo, nós sabemos que a mudar da classe social ou da etnia, os problemas também vão mudar. É certo, por exemplo, que as mulheres negras possuem uma dupla vulnerabilidade social. Uma por serem mulheres, outra por serem negras. Elas inclusive representam a maior parte dos números de agressões e de estupro no nosso país. Esses vídeos eu estou fazendo para as aulas do mestrado, então o pessoal recebe o material com os links das reportagens. Como algumas pessoas de fora têm assistido esse vídeo, eu vou deixar os links da reportagem na descrição do vídeo. E aí você pode ver de onde eu retirei essas informações. E como que o feminismo surge? Ele sempre existiu, sempre tiveram mulheres lutando. Só que ele vai ganhar ênfase na França, quando as mulheres, após a Revolução Industrial, elas começam a reivindicar também por direitos. Então, a partir daí, nós começamos umas sucessões de movimentos pedindo o reconhecimento desses direitos. A dificuldade da mulher na sociedade tanto é que nas últimas eleições no Brasil, nós tivemos apenas uma mulher eleita governadora. Apenas 15% do Congresso é representado por mulheres. Se nós só temos essa representatividade, significa que as nossas leis, em sua maioria, são feitas por homens. E nós temos que respeitar que há, sim, particularidades entre os dois gêneros. Ou seja, não é pensado por isso. E é por conta dessa ausência de representatividade ainda, desse incentivo da mulher na política, de nós conversarmos sobre feminismo, das pessoas entenderem o que é feminismo, que as nossas conquistas de direitos são tão tardias. Voto na Constituição de 46, falar que a virgindade não é motivo para anular o casamento só em 2002, lei de proteção em 2006, 2015 nós tivemos então a aprovação da lei do feminicídio, demonstrando que sim, matar mulheres é uma qualificadora do crime de homicídio. Isso nos permitiu estatística de quantas mulheres morrem. Então, são várias conquistas tardias que os homens já tinham. Só em 2018 a importunação sexual foi considerada crime. Uma pessoa passar a mão em você mulher no caso, tentar te beijar à força, te agarrar no ônibus, só em 2015 isso foi ser crime. Então, o que o feminismo quer é nada mais do que proporcionar uma sociedade mais justa. Uma sociedade onde ambos os sexos, gêneros, sejam respeitados. Por exemplo, se um homem pode andar tranquilamente à noite na rua, sem se preocupar em ser agredido, em ser violentado, por que uma mulher também não pode? Por que quando eu saio na rua, por exemplo, 8 horas está escuro, eu já começo a ter medo se alguém começar a andar atrás de mim?
Por que que um homem que ele fica com várias mulheres, tem várias parceiras, é o garanhão, é legal, é incrível, e uma mulher que tem vários parceiros, que fica com vários homens, ela é vadia, ela é vagabunda? Então, é a ideia de nós rediscutirmos essas questões. Por que que durante tanto tempo as universidades eram fechadas para as mulheres? Por que que só recentemente as mulheres conseguiram o direito de estudar, de trabalhar? E como vocês viram, vários países ainda impedem que as mulheres trabalhem ou exerçam algum tipo de função. Ou, por exemplo, se ambos trabalham fora e os filhos são responsabilidade de ambos, por que apenas as mulheres é que exercem jornadas duplas e triplas, tendo que chegar em casa, cuidar da casa, dos filhos? Por que que isso não é dividido? É claro que tem uma coisa, se a mulher se sente confortável, se o casal está confortável com isso, onde apenas um exerce esses cuidados dos lares, legal. O feminismo ele vem para que você possa escolher o que você quer ser, para que você tenha a liberdade de fazer escolhas e ser respeitadas por ela. Bom, era mais essa conversa mesmo. Aos colegas de classe nós conversamos melhor durante a aula. A você que não faz parte desse grupo, mas se interessa pelo tema, eu fico à disposição para conversar, para tirar dúvidas. Muito obrigada.